Semana Santa, Páscoa, para muitos mais um feriado que se aproxima. Mas deixa eu te perguntar, você sabe o que realmente significa a Páscoa? Fique conosco, porque nessa pequena série de programas nós queremos nos preparar para a Páscoa e, é claro, encontrar o seu verdadeiro significado. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa pequena série de mensagens sobre a Páscoa, nós queremos nos preparar para essa data tão especial, mas também encontrar o seu verdadeiro significado. Quando nós falamos dessa data, a Páscoa, muitos só a enxergam apenas como mais um feriado, uma oportunidade de planejar mais uma viagem no ano, descansar. Outros o veem como uma oportunidade de negócio, de fazer doces e vender. Mas será que é isso mesmo que significa a Páscoa? Será esse o seu real significado? Será apenas só mais um feriado? Na cultura popular, a maioria das pessoas enxergam a Páscoa como uma representação da fertilidade, por isso a figura tão presente do coelho nesse tempo. Outros, por causa de uma cultura mais germânica, daqueles ovos pintados, coloridos, enxergam apenas como uma oportunidade de se divertir com os filhos, promover algumas brincadeiras. E por que não dizer até mesmo do próprio chocolate, que a maioria das pessoas estão acostumadas, que alguns acreditam que vieram da cultura francesa para esse momento de comemoração e, é claro, de feriado e de descanso para muitas pessoas. Nós precisamos encontrar uma resposta nas páginas do livro aonde a Páscoa nasce. E nós encontramos essa resposta no Antigo Testamento, em uma passagem muito conhecida do livro de Êxodo, aonde nós vemos pela primeira vez a instituição da Páscoa. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Nenhum doce, apenas ervas amargas. Nenhum coelho, apenas um cordeiro. E a certeza de que Deus, pela sua graça, iria salvar, poupar aqueles que se abrigaram debaixo do sangue do cordeiro sacrificado em seu lugar. Isso é a Páscoa, passar por cima, na noite em que o anjo veio para levar todos os primogênitos, aqueles que se protegeram debaixo do sangue do cordeiro, experimentaram a salvação e a libertação. A Páscoa é muito mais do que um feriado. A Páscoa fala de um cordeiro sacrificado em lugar daqueles que mereciam a condenação. Mas para aqueles que se abrigam debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, podem encontrar
libertação e salvação. Este cordeiro que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, nós o encontramos também no Novo Testamento. Mas não um animal, uma pessoa, aquele em quem tudo aquilo que nós lemos no Êxodo se cumpre. O profeta João Batista, quando vê, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante disso, diante desse sacrifício que nos substituiu para nos salvar e libertar, tudo o que precisamos fazer é nos quebrantar diante dessa verdade e receber tudo das mãos de Deus, pela sua graça. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou, me atraiu e eu, sem palavras, pela cruz me amou, seu amor. Pela cruz, Jesus. O que é a Páscoa? Com essa pequena série de programas, nós estamos querendo responder essa pergunta através da Palavra de Deus. Para muitas pessoas, quando você fala de Páscoa, como você já ouviu aqui, é apenas olhar como mais um feriado, a Semana Santa, como nós conhecemos.
Na minha família mesmo, há uma tradição de muitos anos de nos reunirmos para comermos uma famosa torta que minha avó faz. Mas o que estamos querendo dizer para você aqui é que a Páscoa ela é muito mais do que isso. Ela é mais do que só um feriado, ela é mais do que ovos coloridos, ela é mais do que um coelho. O que é a Páscoa? No livro do Êxodo, nós encontramos a instituição da Páscoa. E você já se perguntou como ela acontece? Antes de chegarmos no Êxodo, existe toda uma história por trás daquilo que está acontecendo na história do povo de Deus. No livro de Gênesis, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. E é curioso que o livro de Gênesis começa com Deus criando o mundo, começa com Deus chamando um povo para ser seu, e ele vai terminar com o seu povo no Egito, e termina, é claro, com a morte de José. Gênesis começa com a vida e termina com a morte. Nesse meio tempo, Deus chama então esse homem, Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão por ser ele pai de muitas nações. E ao chamá-lo, Deus prometeu a ele uma terra, Deus prometeu a ele uma herança, Deus prometeu também um filho, por meio de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra. E Deus também prometeu uma nação, um povo para chamar de seu. Com Abraão, Deus fez um pacto, uma aliança. E nesse pacto, nessa aliança, Deus está completamente comprometido com aquilo que prometeu para o seu povo. E talvez você se pergunta, por que você está dizendo tudo isso? Porque, como eu disse, Gênesis termina com a morte de José e termina com o povo de Deus no Egito. E o livro do Êxodo começa justamente com esse povo sendo escravizado por um faraó que não conhecia José, um faraó tirano e que o subjugou de uma maneira terrível. Faraó ficou com medo por causa do número em que eles cresciam. Ele então tem uma grande ideia de matar todas as crianças, todos os meninos. Ele ordenou para que as parteiras, ao realizarem ali o parto das mulheres de Israel, pudessem então matar todos os meninos que nascessem. Diz o texto que as parteiras temeram a Deus e nem todos os bebês morreram, mas dentre esses, um foi colocado em um rio, e esse homem é Moisés. Moisés, então, é achado pela filha de Faraó e é criado por ela. E é muito interessante que o homem que Faraó recebe dentro de sua própria casa será o homem que um dia irá enfrentá-lo. Ele recebe a educação e todos os recursos intelectuais que precisa do homem que um dia será enfrentado pelo servo de Deus para livrar o seu povo. Moisés cresce, ele mata um egípcio, ele foge, ele fica no deserto, ele se casa e depois, muito tempo depois, ele então ouve uma voz de uma sarça que ardia. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, vá que eu vou libertá-los. No capítulo 2 de Êxodo nós lemos que Deus estava pronto para agir com a sua aliança. Aquela aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus agora está pronto para colocá-la em ação e salvar o seu povo do Egito. O choro do povo de Deus subiu até ele, o seu clamor chegou até ele. Quase 400 anos de escravidão, e agora o povo finalmente vai experimentar a libertação que vem de Deus. Como Deus vai fazer isso? Deus chama Moisés, o comissiona e diz, vá, é por meio de você que eu vou manifestar o meu nome, Yahvé, o Senhor salva, e através dos meus atos de salvação, vocês verão que eu sou o Senhor. E que atos foram esses? As 10 pragas, talvez você conheça. E cada uma dessas pragas, na verdade, é uma guerra dos deuses. Deus enfrentando os deuses do Egito. Antigamente, eles acreditavam que se uma nação enfrentasse a outra nação, na verdade, o que acontecia era uma batalha de deuses, e a nação vencedora tinha o seu Deus vencedor. Mas aqui Deus não vence por meio de um exército, mas Ele mesmo humilha cada um dos deuses do Egito nas 10 pragas.
Mas a 10ª praga, ela traz uma coisa a mais. Nós temos 9 pragas, mas na 10ª há um anúncio que acompanha essa 10ª praga. Se você não lembra, a 10ª praga são a morte dos primogênitos, de todas as crianças que eram primogênitos e também dos animais. E nessa noite Deus diz ao seu povo que o anjo viria, desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos. Mas aí vem o anúncio. Mas aquele que tiver o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, ali o anjo passará por cima, que é o que significa Páscoa, passar por cima. O anjo ia ver a marca do sangue do Cordeiro e aquela casa não seria alvo do juízo e da ira de Deus. Lembre-se, as 10 pragas são o juízo de Deus sobre o Egito e sobre seus falsos deuses. Por isso o povo experimenta não apenas uma libertação da escravidão do Egito nessa noite de Páscoa, mas experimenta também uma libertação do próprio juízo de Deus. Eles são salvos da sua escravidão, mas salvos da ira de Deus. E veja o que diz o texto de Êxodo 12, nos versículos 11 e 12. Ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Naquela noite, Deus viria com juízo sobre o Egito e sobre seus falsos deuses. Mas é nessa mesma noite que Deus diz que aquele que estiver abrigado debaixo do sangue do Cordeiro, ali naquela casa não haverá praga alguma, não haverá morte. O que acontece aqui no Êxodo é uma sombra daquilo que nós encontramos em Jesus Cristo. Apenas uma sombra daquilo que será definitivo, final, na vida e obra de Jesus Cristo. No Novo Testamento nós temos João Batista, no Evangelho de João, dizendo: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Ele. Parem de me perguntar, eu não sou Ele. João Batista, ele vê aquele que virá como maior do que Ele é. Eu não sou digno sequer de me abaixar e fazer a coisa mais simples do mundo, que é desamarrar uma sandália. Não, nem isso, nem disso eu sou digno. E ao ver Jesus, ele diz: Ele é o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus subiu o monte com o Cordeiro. Deus subiu o monte com uma oferta final para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados e da escravidão que o diabo e o pecado pode criar em nossa vida. Uma escravidão de fato. Podemos estar acorrentados por ele, mas através do Cordeiro de Deus, Deus nos liberta dessa escravidão ao pecado, ao diabo e à morte. A Páscoa é muito mais do que um feriado. A Páscoa é muito mais do que doce e um animal como o coelho. A Páscoa é sobre ervas amargas, é sobre um calvário, é sobre dor. A Páscoa é sobre um cordeiro, um único cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E na cruz, Deus nos livra tanto do pecado, nos salva tanto da nossa escravidão ao pecado quanto da sua ira. Pois o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, como nosso substituto, como Cordeiro de Deus em nosso lugar, Ele recebe sobre os seus ombros a ira que nós merecíamos. Naquela noite da Páscoa, o Cordeiro morreu no lugar daquela família, para que eles pudessem ser salvos. No Calvário, Cristo morre em nosso lugar, para que nós sejamos salvos. É debaixo do sangue do Cordeiro que nós encontramos abrigo, segurança e salvação. Não é debaixo daquilo que a cultura nos diz, mas é debaixo daquilo que Deus nos diz pela sua palavra. É aquilo que Ele fez através de Jesus Cristo. Você pode crer nisso. Você pode ver que a Páscoa é muito mais do que tudo que você pensa.
Você pode ver que é sobre um cordeiro que tira o pecado do mundo. É sobre um sacrifício para nos salvar do pecado e da ira de Deus. Lembre-se, Deus também nos salva de seu juízo vindouro. Deus também nos salva da sua condenação eterna, para nos dar através de Cristo a vida eterna. Que você creia nisso, que você possa olhar para o Senhor Jesus, como João Batista disse, olhe para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja Cristo, olhe para Cristo e que Ele te salve dos seus pecados e te liberte para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a orar comigo agora. Você que precisa crer, você que talvez também precisa entender melhor o que é a Páscoa, compreender o seu real significado, se preparar para esse momento tão precioso. Com essa pequena série, nós queremos nos preparar juntos para esse dia tão especial de celebração da morte do Cordeiro e da ressurreição do Rei de Deus. Eu te convido a que ore junto comigo, para que, unidos em oração, possamos compreender o real significado da Páscoa e entender que é sobre um Cordeiro, é sobre o sacrifício do Filho de Deus, é sobre a libertação e a salvação que Deus, pela sua graça, através do seu Filho, traz sobre a nossa vida. Eu te convido a orar comigo nesse momento e juntos vamos pedir a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Páscoa ela é muito mais do que aquilo que a cultura nos ensinou. Ela é muito mais do que um passeio para comprar alguma coisa colorida para os nossos filhos ou para nós mesmos. A Páscoa, ó Deus, é uma celebração, é uma festa que aponta para uma figura central, que é o Cordeiro. É uma celebração, ó Pai, do dia em que o Senhor libertou o seu povo do Egito, da escravidão. É uma celebração porque o Senhor também os libertou do seu juízo, da sua ira, enquanto derramada sobre os falsos deuses do Egito. É uma celebração à tua vitória, de que o Senhor venceu esses falsos deuses e libertou o seu povo das garras de uma escravidão severa, debaixo de um faraó tirânico. Ó Pai, o mesmo nós oramos hoje, pedindo que o Senhor liberte aquele que nos ouve das garras de uma opressão tirana do pecado, do diabo, para que eles sejam libertos e salvos pelo Senhor, crendo no sacrifício que o substituiu na cruz, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz a Tua Palavra. Que possamos olhar para Ele, Senhor, que possamos olhar para esta obra, não para o que está ao nosso redor, que sejamos como João Batista, olhe para Ele, Ele é o Cordeiro de Deus. Te louvamos, ó Pai, por este sacrifício, te louvamos, ó Pai, por esta salvação, por esta libertação que o Senhor nos traz pela Tua graça, através do Teu Filho. E que aquele e aquela que nos acompanha possa, ó Deus, entender o real significado da Páscoa e entender, ó Pai, que é pela Tua graça que somos salvos, que é pela Tua graça, ó Deus, que o Senhor nos liberta do pecado e da ira vindoura, que é pela Tua graça que o Senhor nos entregou o Teu Filho, para nele encontrarmos alegria, satisfação, prazer, pois Ele é o Teu Filho, Ele é o Teu Rei, Ele é o nosso Salvador. Que o Senhor assim nos abençoe e que o Senhor nos leve a entender o real significado da Páscoa. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho. A nossa cidade vive um momento muito delicado. Alguns poderiam até chamar de crítico. Por isso, a nossa igreja decidiu que nós não nos reuniremos presencialmente nesse momento. Ficaremos aqui na igreja, transmitindo nossos cultos. E a nossa motivação é para contribuir com a nossa cidade. Nós queremos ajudar a nossa cidade nesse momento. E o que nós pudermos fazer, o que estiver ao nosso alcance, nós faremos. A nossa igreja tem no seu DNA, na sua história, um envolvimento com a cidade. Os seus pioneiros, desde a estrutura que nós conhecemos, até o primeiro médico que chegou aqui, foi trazido pelos pioneiros dessa igreja. Vamos, como igreja, contribuir para que a nossa cidade saia dessa situação e logo, logo, nós estejamos unidos e reunidos mais uma vez para adorar o nome de Deus. Mas enquanto isso não acontece, façamos isso em oração, acreditando que Deus, pelo seu Espírito, é o que nos une como igreja nesse momento. A igreja continua seguindo, mas segue de uma maneira diferente. Mas continuamos a caminhar pela graça de Deus. Você deseja entrar em contato conosco? Mandar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte de nossa lista de transmissão, receber informações da nossa igreja? É muito simples, basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela e enviar o seu pedido ou pedir para fazer parte. E claro,
Você também pode acompanhar todas as notícias da nossa igreja e todas as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse programa. Caso você perdeu alguma parte, ministração da palavra, uma canção, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Se prepare para essa data tão especial que é a Páscoa. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.